eu mandei para vocês no WhatsApp ali o documento com um dos textos que tem aqui dentro. Não são todos os textos que estão aqui, tá? Então, naquele que eu mandei. Então, baixa ele lá ou pelo WhatsApp ou pelo Moodle, que a gente vai usar ele agora na aula de hoje. Como eu estava falando, esse documento aqui, o Atlas sobre o Negócio, é uma publicação muito séria, né, de pesquisas feitas no Brasil todo, de fora do Brasil, inclusive, e então são pesquisas e dados bastante importantes que a gente precisa analisar, né? A gente já, da semana passada, a gente começou a abordar, vocês viram lá no Moodle, sobre as questões só um minutinho, estou abrindo aqui as questões do espaço rural brasileiro, né? Então, pelo menos, provavelmente vocês viram lá, né, na semana 10, que a gente começou a estudar o espaço rural brasileiro, né? E aí falava sobre as características desse espaço, né? E esse texto que a gente vai ler hoje, ele se chama Quem são os donos da terra no Brasil? E vai trazer alguns dados bastante recentes, né, e atuais sobre como que o espaço rural está ligado com essa propriedade das terras no Brasil e como é que foi esse processo. Então, vai complementar um pouco aquilo que vocês já viram na semana passada, trazendo dados mais recentes. Tá? Bom, e aí, por que a gente está fazendo aqui juntos? Né? Porque eu poderia colocar esse texto para vocês lerem lá no Mundo. Mas ele é um texto um pouco complexo. Ele é não é tão fácil de ler, não é como um texto de jornal, por exemplo. Ele é um texto acadêmico, né? Ele tem essa base científica, como eu falei para vocês, mas, apesar disso, ele também não é um artigo científico completo, por exemplo. Todos os textos desse Atlas, ele tem duas páginas só, ele é composto por vários gráficos, imagens, mapas, tabelas, que ajuda a visualizar um pouco melhor. E então ele é um meio termo assim entre um documento, entre um texto acadêmico e um texto jornalístico, né? Mas mesmo assim ele não é tão fácil, né? O que a gente vai ler hoje é esse daqui. Ó. Ele não é tão fácil assim. Então nós vamos ler juntos. E aí desse jeito eu vou ajudando vocês nessa leitura e a gente vai tirando as dúvidas do que precisar, tá bom? Bom, hoje nós vamos ler um desses textos. Na semana que vem, nós vamos ler um outro texto. E na outra semana, na próxima semana, daqui 2 semanas, vai ser última semana da geografia. Então vai ser nosso último encontro de síncrono. E aí, nesse encontro, eu vou propor um trabalho para vocês, em que vocês vão ter que escrever um texto. Então, já hoje, eu vou pedir que vocês façam um resumo desse texto que a gente vai ler. Então, conforme a gente for lendo, eu quero que você esteja aí do seu lado com um lápis, caneta e o caderno de vocês, ou o arquivo digital em que vocês estejam fazendo as anotações, para ir anotando as informações mais importantes desse texto aqui que a gente vai estar lendo hoje. Então, enquanto a gente está lendo, você já vai fazendo as anotações do que é importante sobre esse texto, para depois a gente, lá na última semana, poder usar essas informações desse resumo que você já fez para fazer um trabalho final, certo? Então, a gente já vai fazer uma preparação desse trabalho final aqui agora. Então, não deixe de fazer isso agora, porque senão você vai ter que reler o texto tudo de novo e fazer essas anotações todas de novo, vai dar maior trabalheira. Então, ouve o que eu estou dizendo, já vai fazendo essas anotações do que é importante agora. Beleza? Vocês estão prontos? Estão com o texto aí? Eu vou
vou apresentar ele aqui para vocês também conseguirem vê-lo também. Tá aparecendo aí para vocês, né, o Atlas do Agronegócio? Me diz aí. Tá sim. Beleza. Então, só para mostrar, né, o Atlas do Agronegócio são fatos e números sobre as corporações que controlam o que comemos, de 2018, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, né, ele é organizado, né, pela essa Fundação Heinrich Böll Brasil, Fundação Rocha Luxemburgo, que são fundações que que são da Alemanha, mas tem pesquisas aqui no Brasil também. Esses são os autores, como eu falei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar, são autores renomados no Brasil e no mundo, né, então são informações bastante confiáveis. Tem um registro, né, de citação na Biblioteca Nacional, então é uma publicação muito séria, né, como eu estava dizendo para vocês. Bom, e daí tem logo abaixo lá o texto, né, então todos os textos que a gente vai ler sobre esse ato do agronegócio, ele está estruturado assim. Em cima tem a ver com tem o nome do tema, né? Então o tema aqui é latifúndio, né? E aí depois vem o título do texto, quem são os donos do Brasil? E aí eles sempre colocam também um subtítulo, né? Que nesse caso aqui, ó, se fossem um país, os latifúndios brasileiros seriam o 12º maior território do planeta, com 2,3 milhões de quilômetros quadrados. A área maior que a Arábia Saudita. Tá? Então é sempre assim, tem um tema, o título e o subtítulo e depois o texto. Conforme a gente for falando aqui, eu vou mostrar, vou publicar para vocês, vou mostrar aqui para vocês também algumas informações que eu procurei deixar um pouquinho mais visual também para a gente, tá? Eu fiz uma apresentação aqui, né, sobre quem são os donos de terra no Brasil, e eu fiz um glossário para poder explicar o que são esses termos, né, alguns dos termos que a gente vai ver. Então, aqui, o tema do texto de hoje é latifúndio, né, e aí, aqui eu coloquei uma explicação do que é latifúndio, né, para vocês poderem saber o que é. Então, latifúndio, definição é uma grande porção de terra pertencente a uma só pessoa, ou uma família, ou uma empresa. E esse latifúndio tem como objetivo a extração da renda, ou seja, não importa o que é produzido, ou se inclusive é produzida alguma coisa lá. O que importa é que o que é feito, ou que é produzido lá, ou não, inclusive, gera uma renda para a pessoa que é dona desse latifúndio. Então, temos latifúndios, por exemplo, que produzem soja, por exemplo. A soja não é um produto alimentício, né? Então não serve para, quer dizer, ela serve também, mas a maior parte da soja que é produzida no Brasil não vai para a nossa alimentação, né? Então, não é para o consumo próprio, enfim, o que importa para quem está produzindo a soja ali é vender essa soja para ficar com essa renda, né? Isso que é o que importa. Ou, muitas vezes, o latifúndio, como a gente vai falar hoje, ele não tem nenhuma produção, por exemplo. Ele só existe para sua valorização, valorizar a terra, esperar que a terra valorize, então você vende essa terra, e aí com a venda dessa terra você tem um lucro ali, uma renda maior do que aquela que você pagou quando comprou, então você está extraindo a renda. Então, latifúndio é isso, é uma grande porção de terra. Vai pertencer normalmente ou a uma pessoa, ou uma família, ou a uma empresa, né, para extrair essa renda, certo? Então, deu para entender o que é latifúndio por enquanto?
Sim. Beleza. Então, eu vou começar lendo aqui, e aí depois eu vou pedir para vocês também irem lendo, tá bom? Para ver quem quer ler aí pra gente. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, o título do texto: quem são os donos da terra no Brasil? E aí o subtítulo, né? Se formasse um país, os latifúndios brasileiros seriam o 12º maior território do planeta, com 2,3 milhões de quilômetros quadrados, área maior que a Arábia Saudita. Então, o que ele diz? Ó? A conjuntura histórica e geopolítica colonial. Que palavrão são esses, professor? É assim, ó, a conjuntura histórica, quer dizer, o contexto da história e o contexto da geopolítica lá do período colonial, legou, significa deixou um legado, né? Levou a América Latina, legou a América Latina a pior distribuição de terras em todo o mundo. 51,19% das terras agrícolas estão concentradas nas mãos de apenas 1% dos proprietários rurais, conforme levantamento da Oxfam, que é uma instituição de pesquisa. O que ele está dizendo aqui? Que mais da metade das terras da América Latina, toda a América Latina, mais da metade dela, está nas mãos de apenas 1% dos proprietários rurais. Então, se a gente pegar 100% dos proprietários rurais da América Latina toda, só 1%, a menor parte desses proprietários rurais, ocupa a metade das terras da América Latina. Aí ele continua. Ocupando o 5º lugar no ranking de desigualdade no acesso à terra, o Brasil tem 45% de sua área produtiva concentrada em propriedades superiores a 1.000 hectares. Apenas 0,91% do total de imóveis rurais. Ele está dizendo ó, que no Brasil, 45%, ou seja, quase metade das terras do Brasil inteira, né, de área produtiva do Brasil inteira, são de grandes propriedades, chegando a menos até do que 1% de todos os imóveis rurais. Ou seja, isso significa que as terras no Brasil são muito, 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 muito concentradas. Tem um gráfico aqui que mostra um pouquinho isso melhor. Eu vou tentar mostrar para vocês. Olha só, eu peguei essa publicação lá da revista Exame, que é uma revista bastante conceituada de economia, da Exame não, do Globo, né, que é um jornal bastante conceituado no Brasil. E aí ele mostra, né, como que é essa concentração de terras aqui no Brasil. Então, ele mostra assim, ó, se a gente pegar todo o território agrícola brasileiro, né, então pegar todo ele, 100% dele, 47,6% desse território agrícola, então quase 50%, pertence a 1% dos estabelecimentos. Então, imagina todas as propriedades rurais que você conhece, né, todas elas que existem no Brasil, apenas 1% delas ocupa 47,6% do território agrícola brasileiro, ou seja, quase metade. Já todo o restante, o que que significa? Significa que os maiores, que temos uma terra enorme, 47,6%, que é dividido por poucas pessoas, certo? Esse grande território é dividido por poucas pessoas. Já o maior número de estabelecimentos, ou seja, o maior número de pessoas, por exemplo, aquela pessoa que você conhece que tem um sítio, uma chácara, ou até uma fazenda, eles vão ocupar isso daqui, ó, que é só essa faixazinha aqui, ó, 2,3% do território agrícola. A maior parte dos estabelecimentos, 50% dos estabelecimentos ocupam esse pedacinho aqui, ó, de território agrícola, 2,3%. Então, isso mostra, né, um pouquinho
essa característica da grande concentração fundiária, ou seja, concentração de terras que a gente vive no Brasil. Tá? Quem quer continuar lendo aí esse próximo parágrafo, por favor? Nós estamos em poucos aqui, infelizmente, então todos nós vamos ler. Só uma questão de quem é que vai começar. Eu posso começar, então. Então vamos lá, Felipe. Começa nesse parágrafo aqui, ó. A raiz da concentração. E lê até onde? Até ele terminar. Ah, tá. A raiz da concentração fundiária no Brasil pode ser identificada na Lei de Terras. Aprovadas em 1850 pelo imperador Dom Pedro II, a lei tinha como objetivo suprimir a apropriação de terras por posse e usufruto. A partir daquele momento, seriam reconhecidas apenas as propriedades compradas do Estado, terras devolutas da União ou terceiros. Na prática, serviu para cercear a população negra do direito de possuir terras, no momento em que o movimento abolicionista ganhava força e o fim do regime escravocrata já parecia inevitável mesmo para os grandes latifundiários, que ainda retardariam a abolição oficial por mais 38 anos. Com a Lei de Terras, surge a figura do poceiro, consecutivamente usurpada e expulsa durante o avanço da fronteira agrícola brasileira. Beleza, muito obrigado, Felipe. Eu vou explicar aqui um pouquinho, porque tem muita informação aqui. Né? Então, ele fala assim, ó, que a raiz da concentração fundiária, ou seja, a fonte, né, o início da concentração fundiária, pode ser identificada nessa lei de terras. Essa lei de terras, ela é vigente até hoje, né? E, na verdade, não é que ela é vigente até hoje, né? As consequências dela são vistas até hoje. Né? Ela foi aprovada em 1850, lá na época do Império, pelo Dom Pedro II, e ela tinha como objetivo impedir a apropriação de terras por posse ou usufruto. Ou seja, significa que para ter uma terra, a partir daquele momento, você só podia ter uma terra a partir da compra dessa terra. Mas ele menciona aqui sobre a população negra, né, que estava a população estava deixando de ser escravizada nesse período, apesar de ter durado mais 38 anos. Então imagine que as pessoas negras eram escravizadas no Brasil, foram até 1888, 38 anos depois. Quando a pessoa é escravizada, ela trabalha sem receber nenhum dinheiro do trabalho que ela faz, certo? Então ela trabalha a vida inteira e não recebe nenhum dinheiro. Ou seja, ela não tem como juntar dinheiro. Né? E aí, então, com essa lei, ela impediu que as pessoas que acabavam depois, posteriormente, né, se tornaram libertas, pudessem comprar terras. Por quê? Porque a pessoa trabalhou a vida inteira sem receber um salário, portanto não tinha como juntar dinheiro, e a partir disso, então ela não tinha como comprar nenhuma terra. Era impossível, né? Porque ela não tinha como ter tido dinheiro, mesmo tendo trabalhado a vida toda, né? Então isso foi uma das razões que impediu o acesso às terras dessas pessoas. Mas não só elas, né, mas principalmente elas. Né? Então, isso teve essa consequência muito grande. Tá? Por isso que até hoje, né, a gente tem essa grande desigualdade social no Brasil. Então, historicamente, ela tem raízes nesses momentos. Além disso, para quem estudou a semana passada lá no Mundo, viu que, além disso, também temos a questão das capitanias hereditárias, que as terras do Brasil eram doadas pela coroa portuguesa, né, para alguns membros da elite, né, e essas pessoas eram responsáveis por cuidar da administração da terra. Essas terras eram doadas para elas, não foram compradas, né, elas foram doadas. Então, eram grandes extensões de terra, maior do que os estados que a gente tem hoje, e pertencia a uma pessoa que era responsável por administrar isso. Então, não foi por mérito dessa pessoa que ela ganhou essas terras, né? Simplesmente eram partes da elite. Antes disso. Então, depois disso, tivemos a lei de terras, que também
fez com que isso acontecesse. E aí depois ele fala aqui, né, que isso fez surgir a figura do posseiro. Posseiro é a pessoa que toma posse, né? E o que que é isso, né? Eu também coloquei aqui no nosso glossário que eu fiz para vocês, né? Que vou apresentar aqui. Posseiros, então, são agricultores que, juntamente com sua família, ocupam pequenas áreas de terras devolutas ou áreas improdutivas para poder produzir o seu sustento. Então, porque a terra era impossível de ser, só era possível de ser adquirida a partir da compra, né? Então, a partir de então, surgiram esses posseiros, que eram pessoas que não tinham como comprar essas terras, mas elas ocupavam essas partes dessas terras que estavam vazias, né, que eram do Estado, mas estavam vazias, e então, para poder produzir a sua subsistência, né, para poder sobreviver ali. Como esses poceiros eram a família que ocupava ali, eles ocupavam apenas alguns pedaços de terra, porque é o que ela conseguia, o que a família conseguia trabalhar. Não adiantava querer ocupar uma grande quantidade de terra, porque não é possível para a família conseguir trabalhar toda essa quantidade de terra para sobreviver. Tem um problema, né? Então, os poceiros são pequenos produtores, agricultores que ocupam pequenas áreas de produção para poder conseguir o seu sustento, né? Mas, historicamente, esses poceiros são expulsos dessas terras, porque eles não têm um título dizendo, olha, você comprou essa terra, né? Porque eles não tinham as condições para isso. Então, essa lei de terras permite isso, já que a pessoa não tem um papel escrito, você é dono dessas terras, você precisa ser mandado embora, né, daqui. Então, é mais uma perversidade dessa lei, né, que existe. Então, poceiros são pequenos agricultores que ocupam pequenas faixas de terra em que a família consiga trabalhar para produzir o seu sustento. Bom, alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não. Pode perguntar pelo chat também, se tiver por aí. Beleza. Quem que vai continuar a leitura aí? Júlio? Eu não sei se esse meu fone tá bom, professor. Oi? Aqui tá com muito barulho. Não, nós estamos te ouvindo bem. Tá te ouvindo? Acho que está tranquilo. Pode ler aqui, ó. Esse enorme estoque. Esse enorme estoque de terras públicas sem destinação, que ainda compõe 10,9% da superfície agrícola no Brasil, concentrada especificamente na região norte, estimulou a prática da grilagem, a falsificação de título de propriedade com fim de apropriação irregular, a extensão da sobreposição irregular dos registros de imóveis rurais no Brasil podem ser vislumbradas no Atlas de Terra Brasil 2015. O país tem Só registrado. Agora me perdi, peraí. Registrado 38 milhões de hectares de terras, a mais do que sua superfície total comporta. Fenômeno conhecido como beliche fundiário. Beliche fundiário. Obrigado, Júlio. Então, como que é isso, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, essa prática que é chamada de grilagem, né? Tem esse nome, grilagem. Tem esse nome, grilagem? Bom, deixa eu explicar o que que é, né? Que é, na prática, um roubo de terras feito a partir de documentos. Então, não tem a ver com a ocupação em primeiro momento, tem a ver com o registro, com o papel, né? Como que isso era feito, né? Por isso que tem esse nome grilagem, porque era as pessoas imitavam o documento, escreviam como se, essa terra foi doada a fulano de tal pelo imperador na data de muitos anos atrás, colocava muitos anos atrás, como se fosse um documento muito antigo, e colocava esse documento dentro de uma gaveta cheia de grilos.
os grilos, eles expelem uma secreção que deixa o papel amarelado. E aí, então, dando uma aparência envelhecida para esse documento. E aí, a pessoa chegava com esse documento nas instâncias jurídicas e dizia, olha, essa terra aqui, eu tenho esse documento que comprova que eu ganhei essas terras, ou que eu comprei essas terras há muito tempo atrás, então essas terras são minhas, né? Então, essa é a prática do roubo de terras a partir da grilagem, por isso que tem esse nome, grilagem. Até hoje a grilagem existe, só que ela usa meios mais sofisticados, através dos cartórios, que são quem lavra, quem certifica, né, que as terras é de tal pessoa, né? Então, tem várias questões, como os cartórios, enfim, mas a verdade é que esse roubo dessas terras é tão presente, que tem esse fenômeno que a gente chama de beliches fundiários, aqui no Brasil, que ele fala aqui, né, que, ó, que é como se, olha só, o Brasil tem registrado 38 milhões de hectares de terra a mais do que a superfície total do Brasil. É como se, para poder caber tudo que diz no papel que existe de terra no Brasil, a gente precisasse de 38 milhões de hectares a mais do que de fato existe no Brasil. Então, inventaram tantos títulos mentirosos de posse de propriedade de terra que a gente tem mais dito que existe de terra no Brasil do que de fato existe, né? Então é como se sobrepusesse assim, ó, esses títulos por cima um do outro, então formando o que eles chamam desses beliches fundiários. Eu tenho aqui na apresentação um exemplo para mostrar para vocês o que é essa grilagem. Então, essa grilagem é uma falsificação dos títulos de propriedade com fins de uma apropriação irregular. Então, não tem a ver com você ocupar, tomar posse daquele lugar para produzir para a sua subsistência, como é o caso dos poceiros. Tem a ver com o roubo a partir do título das terras, né? Então, tem a ver com aquele documento, né? E aí, o que aconteceu? Quando essas pessoas vão roubar essas terras a partir desses títulos, diferente dos pulseiros, ao invés deles fazerem isso numa pequena área, já que você está cometendo um crime para poder roubar terras, você não vai fazer de uma pequena área. Os caras fazem de áreas enormes, gigantes, de grandes latifúndios mesmo. E muitas dessas áreas já existiam pessoas que viviam ali, né? Principalmente quem? Poceiros, que não têm um título dizendo essa terra é minha, mas são pessoas que vivem nesse lugar, né, trabalhando, produzindo, sobrevivendo a partir do seu trabalho, né, muitos poceiros, mas aí chega alguém com um título, um papel lá, dizendo, olha, essa terra pertence a tal pessoa desde muito tempo, né, mesmo que isso não seja verdade. Então isso faz o quê? Rouba essas terras, coloca nas mãos dessas poucas pessoas e expulsa os poceiros, historicamente. Então, esse processo acontece no Brasil, e é bastante sério. Deu para entender o que é grilagem e a diferença da entre grilagem e poceiro? Gostaria que os oceiros pegarem e entrar na justiça contra essa grilagem, aí eu não tenho nem como, porque é uma invasão que eles estão fazendo. Então, Júlio, normalmente, inclusive, esses processos acontecem através do Poder Judiciário, inclusive, né? Então, por causa de decisões de juiz que reconhecem esses documentos, né? É possível, né, entrar em conflito contra isso, mas, assim, é muito difícil, porque a gente vai ver que boa parte, aliás, são essas pessoas, quando a gente fala de terra e de propriedade de terras no Brasil, ela significa também propriedade de poder. Ter terra no Brasil significa poder também. Então, são pessoas que têm muito poder e muita influência, tanto na política, do executivo e do legislativo, mas também do judiciário. Então, são grandes coronéis, por exemplo, no Brasil, ou grandes empresas que têm muita influência, e aí isso gera certos acordos, né? Então, são pessoas que têm muito poder e dificilmente têm esse poder questionado, normalmente, né? Então, apesar de ser possível, questionar é
pouco provável, né? Porque são Mas tem como eles serem mesmo se o juiz pegar e concordar, porque ele está fazendo uma invasão, mesmo se terra não é desse cara que está grilando, é uma invasão que eles estão fazendo. Pode entrar na justiça, assim, durante uma invasão? Essa é a minha dúvida. Pode. Possível é. Né? Claramente, né? Isso claramente é um crime. Né? E quando comprovado, né? É possível que seja feito. Mas aí é que tá. Para isso existir, precisa haver vontade política para que isso aconteça, né? E, para ser sincero, isso raramente acontece. E se acontece, são mais raros ainda os processos que são contrários às pessoas, porque elas são muito poderosas. São pessoas que têm muito poder, inclusive, de compra, de juízes e etc. Nós estamos falando da elite brasileira mesmo, a elite que tem dinheiro e poder no país. É possível, com certeza é possível, mas é pouco provável, entende? Faz sentido? Agora entendi, sim. Obrigado. Beleza. Acho que conforme a gente vai lendo aqui, vai ficando um pouquinho mais claro os próximos. Quem que vai ler agora a próxima? Leonardo? Quer ler o próximo pra gente? Próximo parágrafo? Você está sem microfone, Leonardo? É verdade, você estava me passando uma migué. Luiz, senhor Luiz? Barbrinha? Bárbara? Eu vou ler o próximo, então, e aí, enquanto isso, vocês vão pensando quem vai ser o próximo. Então, ó. O Brasil possui 453 milhões de hectares sob uso privado, que correspondem a 53% do território nacional. Segundo os dados do Atlas da Agropecuária Brasileira, um projeto do IMAFlora, em parceria com o Geolab da Exalc da USP, 28% das terras privadas têm tamanho superior a 15 módulos fiscais. Os latifúndios brasileiros seriam o 12º maior território do planeta, com 2,3 milhões de quilômetros quadrados se formassem um país. Então, é isso que ele estava falando lá no subtítulo, lá, que é uma área maior que a Arábia Saudita. Se vocês olharem no Atlas, a Arábia Saudita é enorme, é um país enorme. Então, se a gente tivesse os latifúndios, se a gente juntasse os latifúndios do Brasil, seria maior do que a Arábia Saudita. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. A Arábia Saudita é esse país aqui, ó. Esse país grandão que está aqui. Para você ter uma ideia. Então, é um território enorme. E ele diz assim, ó, apenas com nossas terras improdutivas, ou seja, são as terras que comprovadamente não produzem nada, estão vazias, sem produzir absolutamente nada, nós poderíamos formar outro país de dimensões continentais. Os 66 imóveis declarados como grande propriedade improdutiva em 2010 totalizavam 175 milhões de hectares. Sozinho, ou seja, só com esses imóveis que não têm nenhum tipo de produção, este estoque de terra seria suficiente para suprir a demanda por reforma agrária e conceder títulos aos 809.811 produtores rurais sem terra. Ou seja, só as terras que não têm nenhum tipo de produção seria já suficiente para acabar com o problema de pessoas sem terras que passam fome no Brasil. Então, só desses, né, só desses que não produzem. Então, já seria uma possibilidade da gente resolver o problema da desigualdade na terra do Brasil. Mais uma vez, o que impede isso são as vontades políticas. Professor, mas se ele cedesse, se um produtor cedesse essas terras, ela teria que ceder para quem? Para o Estado ou para a própria pessoa?
A reforma agrária sempre é feita através do Estado. Então, nós temos um órgão que é chamado INCRA, que ele é responsável por fazer esse processo. Então, quando... Existem, na verdade, vários processos, assim, então, mas normalmente o que acontece? Quando identifica-se essa situação, o poder público, ele compra essas terras. Então, essas terras não são pegadas, elas são compradas com títulos da dívida pública do Brasil. Então, são comprados essas terras pelo Estado. Então, a pessoa não fica sem nada. Ela recebe esse dinheiro, esses títulos da dívida pública. Essa propriedade passa a ser do Estado e ela é dividida, parcelada pelas famílias. Então, é formado esse assentamento rural, que essas áreas são divididas para as famílias. E essas terras que são agora divididas para muitas famílias, porque são terras enormes, elas são, o que é dado para essas pessoas é a posse da terra e não a propriedade da terra. Ou seja, as pessoas podem ficar nessas terras, ocupando essas terras, produzindo, trabalhando, subsistindo e vivendo nessas terras. Mas elas não têm a propriedade das terras. Elas não podem vender, por exemplo, essa terra e assim por diante. Então, é um processo diferente. Então, é um processo que pode ser bastante controlado, inclusive, né, pelo Estado. Mas a verdade é que ele pouco acontece. Se pegar esses casos que o governo pegou e cedeu, tanto aqui em Foz quanto em Santa Terezinha, pegou e cedeu aquelas casas mesmo e ainda um dinheiro que tanto tem pessoas que eu convivi que conseguiram essa casa e elas foram lá e venderam, porque o governo fiscalizava certo. Então, será que o problema talvez não seja tanto um cara doar, porque tem muita terra, mas saber se o outro cara não vai vender para pegar e voltar na miséria? Porque foi isso que aconteceu com pessoas que eu conheço. Eles venderam essa casa, sem ninguém saber, se for lá e venderam, o povo continuou morando lá como se fosse dele, se fosse fazendo alguma coisa, daí essa pessoa ia lá. E isso daí não pode acontecer, porque vai estar uma região muito grande. E o governo não vai ficar fiscalizando, tanto que ele nem fiscaliza essas casas pequenas. Então, você acha que ele vai conseguir fiscalizar, ter uma fiscalização maior até? Então, com certeza esses casos acontecem, né? Mas, assim, se você pensar na totalidade, dos problemas, né, acredito que essa seja uma minoria. Mas, além disso, né, é um dever do poder público fazer isso, não é nenhuma questão de se ele deveria ou não fazer isso, é um dever, ele tem que fazer isso. É um acompanhamento que ele tem que fazer, inclusive pela sua própria bem-estar, né? Porque se ele está fazendo esse processo, né, significa que ele deve cuidar desse processo como um todo, né? Então, é uma obrigação do governo. Só que o que acontece? Cada vez que a gente tem visto um desmantelamento desses órgãos que são responsáveis por fazer essa fiscalização. Então, além de não fazer esses processos acontecerem, então, a reforma agrária não tem acontecido no Brasil, além de não ter fazendo isso acontecer, o governo não investe nesses órgãos que são responsáveis por fazer essa fiscalização. Aí, com certeza, vai ficar muito mais fácil desses problemas acontecerem. E aí eu queria colocar também um questionamento aqui, né, que a gente foca nesses casos, né, dessas vendas, por exemplo, que são ilegais, é claro, né, mas a gente, por exemplo, não foca nas grandes propriedades, por exemplo, que ainda existem, nas grilagens das terras, por exemplo. Elas são inquestionáveis, basicamente, como a gente estava falando antes, né? Elas são questionáveis, mas não são questionadas, de fato. Então, assim como não há poder público para poder fiscalizar as pessoas que estão cometendo essas fraudes que você falou, também não tem pessoas, o poder público menos ainda, cuida dessas fraudes das grandes propriedades. Então, é isso. Precisava ter uma atenção maior de todos os lados, né? Mas a verdade é que não tem. Você acredita que talvez o Brasil consiga mudar? Porque isso já está enraizado no povo, dele não lutar pelos direitos deles. E até o poder público é comprado para pegar e ficar um lavando a mão do outro.
Eu acho que não tem saída, mas vai continuar tudo ferrado. A Eu única acho, minha tentativa até eu vou tentar fazer minhas 3 faculdades fora, não sei, bem provavelmente, não quero fazer aqui no Brasil, porque não tem financiamento eu e acho é que muito a caro, gente, coisa tão ruim. uma saída para a gente, Júlio, é fortalecer o que a gente tem de movimentações que questionam essas questões, né? Então, assim, você sair do Brasil não vai mudar o fato de que sua família está aqui, por exemplo, né? E, enfim, quando você for viver em outro lugar, também a situação é a mesma. Então, você viu ali na América Latina como um todo, é assim, né? Então, enfim, é uma questão que também não é só do Brasil, nesse sentido, né? Claro que existem muitos problemas disso, né? Mas, de uma maneira geral, todos nós, se você, independente se você vai morar aqui ou não, vai estar dentro de leis bastante selvagens, né? Que vão facilitar, inclusive, esses acontecimentos. Então, mais ou menos assim. Bom, lembrando que vocês são brasileiros, né? E aí, para morar em outros lugares, não é tão simples. Minha irmã, por exemplo, ela mora no Canadá. E, e ela é formada, é mestre em biomedicina pela USP aqui no Brasil. E ela trabalha como assistente de cozinha no Canadá, ganhando um salário decente, mas ela trabalha como assistente de cozinha. Então, não é tão simples assim também, né? Mas vamos continuar aqui nossa leitura para a gente tentar entender quais são esses elementos que fazem esse país desse jeito. Acho que isso é bastante importante. Vocês estão tocando em temas que são importantes, porque é isso. Essa estrutura que a gente vê corrupta, ela está também em lugares que não são questionados, né, que a gente não ouve, pelo menos, questionar normalmente. Bom, daí ele continua aqui, ó. Dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, 16 contam com mais de 80% de suas terras em propriedades privadas. O Mato Grosso do Sul é ilustrativo, com 92% de sua área sob títulos privados. O estado tem também o maior índice de latifúndios, 83% entre os imóveis rurais do Brasil. A concentração de terras em grandes propriedades é uma característica marcante na região centro-oeste, cujo tamanho médio dos imóveis é de 239 hectares, contra uma média nacional de 79 hectares. Ainda que o coronelismo siga como uma prática vigente, coronelismo é a prática de que grandes coronéis ou alguma pessoa ou algumas famílias detêm o poder daquele lugar. Então, possivelmente, vocês conhecem alguma família que mora, ou se vocês não moram, né, alguém que mora em algum familiar que mora em uma cidade pequena, por exemplo, sempre tem uma família ou duas famílias que têm um grande poder, um grande renome na cidade, né, que é aquele coronel, que há muitos anos, né, era quem ditava as regras ali do que podia ou não podia ser feito. E hoje esse poder continua, ele não desapareceu, né? Esse poder das famílias continua, pode estar travestido de algumas outras maneiras, mas ele continua existente. Aí diz assim, ainda que o coronelismo seja uma prática vigente em várias regiões do país, o processo de ocupação da terra se tornou mais estruturado e vem progressivamente se integrando às cadeias globais de valor, muitas vezes em associação ao capital transnacional. Nossa, professor, ficou muito complexo agora. O que ele está dizendo? Está dizendo que mesmo que ainda seja o coronelismo seja presente, que existe uma relação de poder dessas famílias, né, que são bastante famosas em pequenas cidades, assim por diante, cada vez mais a terra no Brasil está associada ao grande capital transnacional do mundo todo, né? E a renda que é obtida ali vai para essa cadeia global de valor. Então, por exemplo, a nossa soja, que é produzida em grandes latifúndios, né, ela é produzida também por grandes proprietários brasileiros, mas muitas vezes também por grandes empresas que vendem esse produto e aí gera essa renda e essa renda vai para o mercado internacional e não fica para o país, por exemplo. Então, isso também é um dos grandes problemas atuais ligado à terra, né, no Brasil. Aí o texto continua. Grande parte da produção brasileira de commodities agrícolas
agrícolas, commodities, é uma palavra em inglês que, na verdade, significa mercadoria, né? A tradução significa mercadoria. Mas commodity é tudo aquilo que é um produto que é produzido de forma bruta e depois ele é transformado. Por exemplo, a soja brasileira é uma commodity. Então, a gente vende a soja que vai ser transformada em ração que vai alimentar os porcos lá na China. Ou a gente vende um minério de ferro que vai ser transformado em aço, ou por exemplo, e vai formar depois vai ser a parte de uma estrutura de uma máquina das fábricas, por exemplo. Então, a gente produz esses produtos mais baratos, que é a soja, que é o minério de ferro, que é o milho, ou seja, os produtos que têm o menor valor no mercado mundial. Depois a gente compra mais caro os produtos que são transformados, inclusive. Então, isso é uma consequência bastante importante para o Brasil. Aí diz que isso está ligado a essas grandes empresas internacionais, né? Então ele vai falando aqui como essas empresas aqui, ó, SLC Agrícola, MAGE, Brasil Agro, etc., são empresas que têm grandes propriedades de terras aqui no Brasil. Eu queria ler, a gente está com o tempo avançado, eu queria só ler mais uma parte aqui para vocês, mais para frente. Depois vocês leem o texto todo, tá? Não é aqui mesmo. Ele diz aqui, ó, o principal fator de mudança no uso da terra não poderia ser outro senão a agropecuária de escala industrial. Entre 2016, de acordo com dados da plataforma MAP Biomas, o cultivo de perene de grãos, como soja e sorgo, passou de 7,4 milhões para 20,5 milhões de hectares, uma área 2 vezes maior que Portugal. A cana-de-açúcar saltou de 926 mil para 2,7 milhões de hectares. Já a pecuária manteve seu reinado em conteste sobre o cerrado, avançando de 76 milhões para 90 milhões de hectares, um território equivalente à Venezuela só de pastagem. Então, só para mostrar isso para vocês um pouquinho, ó, esses mapas aqui mostram a expansão da soja e da cana-de-açúcar no Brasil. Olha a soja, onde ela era produzida, e aqui ela era, quanto mais escuro, significa que são em grandes propriedades, tá? Então, olha só, ela era produzida no sul e no sudeste brasileiro, né, no centro-oeste brasileiro, com grandes propriedades concentradas aqui no oeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul. Olha, em 2014, o que isso foi acontecendo? A soja foi se expandindo para o restante do Brasil. Olha o centro-oeste brasileiro, olha a região amazônica, e olha o tamanho das propriedades. Olha o estado do Mato Grosso. A maior parte deles são propriedades enormes, maiores que 75 mil hectares. E com todo esse espaçamento de produção de soja. Essa região aqui é aquela do Cerrado, que a gente estava vendo que é um bioma antiguíssimo, né, de milhões de anos, onde tem as cabeceiras dos principais rios, inclusive o nosso rio Paraná que passa aqui. Né? Então a gente desmata o bioma para poder plantar soja. Aí o que acontece? Será que é à toa, então, que a gente tem esses períodos de secas mais longos aqui? Que a nossa barragem ali de Itaipu fica abaixo do nível, né, ou perto do nível mínimo, né, no inverno, justamente porque não chove aqui nas cabeceiras dos rios, porque não tem mais água, porque não tem mais floresta. Então, esse avanço criminoso da soja aqui no Brasil também é um conteste. Bom, está acabando o nosso tempo, então eu queria depois que vocês terminassem a leitura do texto e aí fizessem essas anotações do que é mais importante do texto. Tá? Na semana que vem, a gente vai fazer a leitura de um outro texto que vai relacionar isso com os conflitos de terra que existem no Brasil. Então, para a gente poder falar dos conflitos, a gente precisa entender quem são esses donos de terra e como que é essa posse das a propriedade de grandes propriedades de terra, que são esses donos da terra no Brasil. Então, e aí depois, na última semana, nós vamos escrever um trabalho final com as informações desses textos. Então, não
pode deixar de ler e fazer as anotações. Dúvidas? Pode escrever se tiver sem microfone. Beleza, Léo? Outras dúvidas? Não? Nenhuma dúvida também. Felipe? Bom, então é isso. Na semana que vem a gente se vê de novo. Se ficou faltando, lembrando, né? E vocês estão sendo avaliados pela realização de todas as atividades do Moodle. Então, tudo que está lá é obrigatório, a menos que está escrito não obrigatório. Então, se tem coisa que ficou faltando fazer nas semanas passadas, vai lá, veja tudo, veja os filmes, leia os PDFs, acesse os links dos sites, enfim, faça tudo que tem lá, porque tudo conta no conceito final de vocês. Beleza? Então tá bom, minha gente. Um abraço para vocês, boa semana e tamo junto.